Mas antes de eu começar o nosso assunto principal hoje, eu quero falar de algo que nós comentamos aqui no programa Conferência, não no último, mas foi naquele que nós falamos a respeito da semente da serpente. E realmente, eu quero apenas mostrar algo para vocês aqui que eu achei muito maravilhoso e eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu acredito que nesta tarde eu estava realmente pensando sobre isso e eu acredito que foi o Espírito Santo que me tocou para nós entrarmos um pouco nesse ângulo aqui, que na verdade eu gostaria de ter tido a oportunidade para falar um pouco mais a respeito desse grande assunto, mas vendo um outro ângulo, não é? E vou mostrar algumas coisas que o profeta disse aqui a esse respeito. Vocês prestem bem atenção, né? Porque, como vocês sabem, sempre foi um assunto polêmico desde os dias do profeta. Foi um assunto que sempre chamou muita atenção, mas é um assunto que realmente ele vamos dizer assim, ele abre muitos dos grandes mistérios de Deus, ou poderíamos até dizer que todos os mistérios de Deus estão conectados com a verdadeira revelação da semente original e da semente da serpente, não é? Então, nós vemos que a lei de Deus foi decretada desde que houve a queda no Jardim do Éden. E lá naquele programa nós falamos o seguinte, nós mostramos que Eva cometeu adultério contra Deus e contra o seu marido, não é verdade? Ela cometeu adultério contra Deus porque ela desobedeceu à palavra de Deus. Logo, tanto os filhos que vieram da descendência de Abel, né, de Sete, eles também vieram através de um adultério, foi isso que nós mostramos. E é por isso que o profeta disse assim, você não consegue ver o que é a semente da serpente? Adultério. Mas por que adultério? Porque ela adulterou contra aquilo que Deus havia dito, não é verdade? Ela adulterou contra aquilo que Deus havia dito e isso fez com que todos nós nascêssemos em pecado e fôssemos formados em iniquidade. Porque ela sabia o que era certo e ela não fez aquilo que ela sabia que não deveria fazer. Porque Deus já havia vindo para eles e dito que não fizesse. Todos nós conhecemos a história, não é? Mas nós vemos então que houve ali realmente o fato físico, onde ela cometeu um adultério físico com aquele outro ser que a Bíblia chama de serpente, que era um ser que podia falar, era um ser que caminhava, tinha inteligência, e a Bíblia não disse que era um réptil, a Bíblia disse que era um animal, e assim por diante nós conhecemos todos os detalhes dessa história, não é? Então, muito bem. Então, nós vamos vindo para os dias finais, e onde Deus realmente está trazendo para nós a completa luz sobre todas essas verdades, e nós estamos aqui querendo realmente saber da parte de Deus o que é que Ele tem para nós, qual é a verdade a respeito desses assuntos, não é verdade? Claro que nós já ouvimos, já foi nos pregado isso aqui, mas sempre é bom que Deus sempre está trazendo em ângulos um pouco diferentes para ajudar a nós entendermos melhor. Pois bem, eu quero ler algumas coisas para vocês aqui, ó. Vamos ver aqui, a primeira coisa. Porque houveram muitas perguntas que foram feitas a esse respeito, porque o irmão Branham disse assim, vocês não conseguem entender o que é a semente da serpente? A semente da serpente é adultério. Mas eu quero que vocês prestem atenção que o irmão Branham está falando de duas coisas ali. O irmão Branham está falando do adultério físico e o irmão Branham está falando do adultério espiritual contra a palavra de Deus. Agora, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, tem uma citação aqui que eu acho tremenda, essa citação que o irmão Branham, algo que o irmão Branham diz aqui para nós, e eu quero que vocês prestem atenção. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, que ele pregou no dia 28 de julho de 1963, no parágrafo 466, ele diz o seguinte, o profeta diz o seguinte, ele disse assim, ó, falando da noiva, do povo eleito, ele disse assim, então como que você sabe? Como é que você vai saber se você é eleito ou não? Porque você é membro de uma igreja? Porque Cristo está vivendo através de você. E você está tão engravidado com o seu espírito que você é um prisioneiro para mais nada.
Você não consegue fazer mais nada a não ser cumprir a palavra de Deus. Isso aqui está na mensagem de Cristo, Mistério de Deus Revelado. E ele diz assim, você está confinado, que coisa, confinado ao Evangelho, confinado à palavra. E todos os filhos que você gerar, está falando da igreja, e todos os filhos que esta igreja gerar, esta igreja que está casada com Cristo, que tem a semente de Cristo, é isso que você é, porque você é um prisioneiro. Aí o profeta diz assim, você não consegue cometer adultério. Você não consegue cometer adultério. Aí ele vai explicar o que ele está querendo dizer aqui. Porque você já está engravidada. Glórias! E ele não consegue te pegar, a semente do diabo. O ventre da vida está fechado para qualquer outra coisa. Você já é dele através da predestinação. Aquela semente tem vindo à vida, nenhum mundo pode entrar. Como eu gostaria de ficar nisso por cerca de 1 hora. Tenho certeza que você entende, está vendo? Cristo. E os dele somente já terminado, é uma obra concluída. A semente estava lá, a semente já estava. Aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. O profeta está explicando para nós que assim como no natural, quando a semente entra no óvulo, então aquele óvulo se fecha e não recebe mais semente, e produz apenas aquela semente. E a gente nós pensamos que quando nós chegamos diante da palavra, diante do conhecimento da palavra de Deus, diante de Cristo, então nós recebemos aquela semente e aquilo ali cerra o nosso ventre e nós estamos protegidos. Mas agora o profeta nesta mensagem, ele está indo muito mais além disso e ele está dizendo para nós aqui que esta semente de Cristo já está depositada em você desde antes da fundação do mundo. Olha o que ele vai dizer aqui, Olha, tenho certeza que você entende, aquela semente tem vindo à vida e nenhum mundo pode entrar. Como eu gostaria de ficar nisso por cerca de 1 hora. Tenho certeza que você entende, está vendo? Cristo e os dele somente, e está terminado. A semente estava lá, a semente já estava lá. Quando foi posta lá, irmão Brana? Antes da fundação do mundo, tem nos predestinado à vida eterna. E assim que o fluxo que dá a vida, que vem naquela semente que está posta lá, as outras sementes que poderiam entrar não conseguem tomar lugar, simplesmente não conseguem. Quando aquela semente entrou, rapidinho ela encerrou o ventre e todas as demais sementes foram afastadas. Está vendo? Isso aqui está na mensagem Cristo, é o mistério de Deus revelado. O que o profeta está dizendo para nós, irmãos, irmãs? O profeta está dizendo para nós que o eleito, predestinado, que faz parte da noiva, Deus pôs a sua semente antes da fundação do mundo. Não é agora que você recebeu a semente de Cristo. Ele disse, a única coisa que acontece agora é que o fluxo da vida vem sobre aquela semente que já estava posta lá, e agora você manifesta Cristo aqui, e você não pode receber nenhuma outra semente. Não é verdade? Então essa semente já estava lá. Você não recebeu essa semente nesta era. A semente já estava posta lá. E aí ele está chamando isso de predestinação. O seu nome já estava no livro da vida do Cordeiro. Ele não foi posto nessa era. Já foi encontrado desde antes da fundação do mundo. E é isso que protege esta semente eleita. Você está entendendo? Isso que protege a semente eleita. Agora, aí você vai entender o que o profeta está dizendo aqui, se você consegue ou não consegue ver o que é a semente da serpente. A semente da serpente é adultério. Mas qual adultério que o profeta está falando? O profeta está falando do adultério contra a palavra de Deus. Nós que temos a semente de Deus, nós que temos o embrião de vida eterna, que fomos predestinados, é impossível que nós não creiamos na palavra de Deus. Por quê? Porque a única coisa que pode conceber naquele ventre é a palavra de Deus, é a semente de Deus, porque já foi posto lá. Nós não recebemos nesta era, já estava desde antes da fundação do mundo, cada um daqueles eleitos que seriam parte desta noiva vitoriosa do tempo final. Certo? Então, você não consegue ver o que é a semente da serpente? Você não consegue entender o que é a semente da serpente? Adultério. Adultério contra a palavra de Deus. Um filho de Deus
não pode adulterar contra a palavra de Deus, pois a semente de Deus permanece nele e ele não peca. Bem-aventurado é o homem que Deus não imputa pecado, mas por que não? Porque a semente de Deus já foi posta nele, o nome dele já foi posto no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Muito fácil de entender, não é verdade? Muito bem, então temos mais coisa aqui, o profeta está falando disso. Agora, tem várias citações que nós lemos, tem uma aqui que é maravilhosa. O irmão Branda vai dizer o seguinte, ele está falando mais uma vez de adultério, está mais uma vez falando de casamento, mais uma vez falando de filhos bastardos. Isso aqui está na mensagem As 10 Virgens e os 144 mil judeus, do dia 11 de dezembro de 1960. Agora, o nosso tema desta noite, você vai ver que tem uma conexão com isso aqui. Nós estamos falando das pragas e um povo que as pragas não atingem eles. Tá? Então, tenha isso em mente. Mas antes, vamos falar disso aqui. Nesta mensagem, o profeta diz aqui, na mensagem As 10 Virgens e os 144 mil judeus. No parágrafo 41, ele diz assim, a Bíblia diz que um ilegítimo, o chamado filho bastardo, não podia entrar na congregação do Senhor por 10 gerações, que seria 400 anos que um filho ilegítimo não podia vir na congregação do Senhor. Isso era o tanto que era péssimo a hibridização, isso era uma mulher que deixava outro homem dormir com ela para que gerasse um filho, que aquela criança então era híbrida, não através de seu pai, mas através de um outro homem, tá vendo? E aquilo era tão maligno diante de Deus que levava 10 gerações para poder gerar aquilo de novo, diante de Deus. Mas aquilo não se aplica a esta era, diz o profeta. Aquilo não se aplica a esta era. Você tem um novo nascimento agora. Eles não tinham. Eles só tinham um tipo de nascimento lá atrás. Eles não tinham uma via de escape, irmãos, naquele tempo. É o profeta que está dizendo. Que era o cruzamento sexual entre eles, né? Mas nós temos este novo nascimento agora, o qual é o espiritual, que gera todo o refúgio para fora, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nascidos de novo do Espírito de Deus, novas criaturas. A palavra criatura, se alguns de vocês, bons estudiosos aqui, entendem, se não entendem, você pode pesquisar. A criatura vem da palavra grega, uma nova criação. Do mesmo jeito que você é uma criatura aqui, nascido sexualmente, você então é uma nova criação, uma nova criatura, nascido celestial. Da nova criação de Deus, de um novo homem, nova criação no nascimento. Mas tem que ser um nascimento, assim como o nascimento natural é necessário, o nascimento espiritual é tão necessário quanto o nascimento natural. Nesta mensagem, o profeta diz, não se aplica a esta era, por quê? Nesta era nós temos algo diferente. O verdadeiro batismo do Espírito Santo, o verdadeiro novo nascimento. Não havia um novo nascimento para eles lá atrás. Mas nesta era, irmãos, esta era é especial. Esta era não é como as demais eras. Nas demais eras, eles não tinham o verdadeiro batismo do Espírito Santo em plenitude. E eles trabalharam com o penhor, porque foi só as porções que Deus depositou nas eras. Mas agora não há mais desculpa para não aceitar isso que Deus tem trazido para nós, pois Ele tem trazido a obra completa. Ele tem trazido para nós a perfeição, Ele tem trazido para nós a plenitude da palavra. Então agora é a nossa via de escape, não existe praga, não existe maldição, para aquele, presta atenção nisso aqui, irmão, não existe maldição, não existe praga, não existe nada que pode segurar aquele que possa nascer de novo. Qualquer pessoa que nascer de novo, ele escapou da ira de Deus. Eu estou falando do genuíno batismo do Espírito Santo, eu estou falando do genuíno novo nascimento. Se você nasceu de novo, irmão, você escapou. Aí eu vou perguntar para você, eu não quero saber qual é a tua situação, eu não quero saber qual é o teu caso, eu não quero saber de onde você veio, como está a sua situação agora, como foi a tua família, se você é filho bastardo, se você é filho ilegítimo, se você é uma meretriz, se você é um ladrão, se você é um adúltero, se você é um homicida, não quero saber. A minha pergunta é, você pode nascer de novo? Aí nós vamos entrar em algo mais profundo. Porque, irmãos, a evidência do novo nascimento é você crer em toda a palavra de Deus. Se você pode crer em toda a palavra de Deus, Jesus perguntava, podes tu crer nisso? Podes tu crer nisto?
Aí o profeta explica para nós, os fariseus eram limpinhos, não tinham nada de errado com eles, mas eles não podiam crer no Messias, porque lá dentro não havia a semente predestinada de Deus desde a fundação do mundo. Mas quando ele chega àquela mulher do poço, a mulher do poço era filha de Abraão, ela tinha o germe de vida lá dentro dela. Mas como uma mulher que tinha tido 6 maridos, uma mulher que tinha tido uma vida tão desgraçada, uma vida tão baixa, tão vil, irmãos, é por isso que o profeta disse, quando você chegar lá, você vai ter 3 surpresas. A primeira é que você está lá. A segunda é que não estará lá aqueles que você pensou que estariam. E a terceira surpresa é que aqueles que você não pensava que estaria lá, talvez porque você olha as condições dessas pessoas, talvez porque você olha de onde veio a linhagem dessa pessoa e você diz, esta pessoa não tem a mínima chance. O profeta disse, tudo bem, quando você chegar lá, você vai se surpreender. Porque quem você pensou que estaria lá, quem você achou que tinha condições, não estará lá. Quem você pensava que não tinha condições, lá está. Agora, a minha pergunta vamos voltar à pergunta bíblica. Podes tu crer nisto? Podes tu crer na palavra de Deus? Tu crês que esta promessa é para ti? Tudo é possível, irmãos. Tudo é possível para aquele que crer. Todas as coisas são possíveis para aquele que crer. Agora, para aquele que não crê, e olha, irmãos, nós temos exemplos de sobra na Bíblia para mostrar pessoas que tinham todas as razões do mundo para não crer. Todas as razões do mundo para não crer que aquela promessa era para eles. Mas eles creram mesmo assim, a despeito da condição deles. Você está entendendo? A despeito da condição deles, eles creram mesmo assim. Irmãos, se você tem que crer, creia que é para você. Eu não quero saber a tua situação. Irmãos, eu digo o seguinte, se eu soubesse que eu estava condenado, que não há a mínima chance para mim ir no rapto, ou mesmo ser salvo, que não existe a mínima chance, que eu fui desqualificado, que não sobra mais nada para mim, o que é que eu faria, irmãos? Sabe o que eu faria? Eu falaria, eu vou lutar mesmo assim, porque eu sei que Deus é um Deus justo, um Deus misericordioso e um Deus que é o Deus das coisas impossíveis. Olha isso aqui, irmãos, deixa eu ler algo para vocês. Abra a tua Bíblia em Jonas capítulo 3, que eu vou mostrar algo para vocês aqui. Olha só, é disso que eu estou falando, olha aqui, ó. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Presta atenção. Deus disse, vai, entregue a mensagem que eu tenho para eles. Qual era a mensagem de Deus para aquele povo? 40 dias e acabou. Agora eu pergunto para você, Deus pode mentir? Deus pode falhar? Quando Ele diz algo, Ele falha? Não. E Ele deu uma data para eles ali. Ele deu uma sentença para eles ali. Olha, é 40 dias, só vim avisar, é 40 dias e esta cidade será subvertida. Tudo bem. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra também chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Irmão, presta atenção aqui. Esse camarada aqui, sabe, Nínive era a capital da Síria. Nínive era a capital da Síria. Os assírios eram um povo terrível, um povo terribilíssimo, um povo pagão, gentil. Eles não eram judeus, viu? Eles eram pagãos, como nós éramos pagãos. E esse camarada aqui, com toda a maldade da cidade, com toda a incredulidade, com tudo contra eles, mas esse camarada, ele creu na palavra daquele homem. Algo lá dentro dele foi capaz de crer na palavra daquele homem. Ele disse, esse homem é verdadeiro. O que esse homem está dizendo é a verdade. Mas vamos fazer o seguinte, eu sei que nós não temos chance. Eu sei que nós estamos desqualificados. Olhamos a nossa história, nós não temos a mínima chance.
olha o que nós fizemos contra o povo de Deus. Pois é, mas por algum motivo, este homem lá dentro dele teve algo para crer na palavra do homem, primeiro, e segundo, para crer que se ele fizesse algo, que ele se arrependesse, verdadeiramente, sinceramente, do seu coração, ele cria que Deus poderia fazer algo por eles. E veja o que ele vai dizer. Olha, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Está vendo o que ele está dizendo aí? Olha, nós vamos jejuar, nós vamos entrar nessa atmosfera de arrependimento e vocês se desviem dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. E olha o que ele vai dizer. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não fez. Espera aí, irmãos, a Bíblia está mostrando para nós no livro de Jonas, que todas essas pragas que estão escritas no livro, todos esses que foram pegos nessa condição, irmãos, essa era, todos nós estamos debaixo. Eu vou falar algo, mostrar algo que o profeta diz aqui a respeito de nós. De nós quem? Nós sem o novo nascimento. Quem somos nós sem o novo nascimento? Vou mostrar para vocês a citação aqui. Mas olha o que esse rei fez. Ele disse assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O que nós estamos vendo aqui, irmão? Nós estamos vendo aqui um homem que ele teve uma atitude de arrependimento para com Deus, sabendo que ele estava condenado, sabendo que ele não tinha a mínima chance. O que ele fez? Ele disse: Senhor, miserável sou. É verdade mesmo, tudo isso que o Senhor disse a nosso respeito é a pura verdade. Mas, Senhor, nós estamos arrependidos. Existe algo que nós possamos fazer? E esse homem foi até o extremo, irmãos, de fazer os próprios animais jejuarem. Ele fez todo mundo jejuar, ele mexeu na cidade inteira, ele parou com todos os negócios, diz: vocês todos vão jejuar, vocês todos vão largar dos seus maus caminhos. E aí o profeta fala sobre isso. E olha, mas tem mais aqui. Depois, no capítulo 4 ainda de Jonas, vou ler mais um pedacinho para vocês aqui. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Irmãos, o que Deus quer ver nessa era, irmãos? Esse tipo de espírito. Quem de nós que não foi pego na bagunça, irmãos? Quem de nós que não adulterou? Quem de nós que não bebeu? Quem de nós que não fumou? Quem de nós que não mentiu? Qual de nós não estávamos nessa condição, nessa Laodiceia caída, nessa atmosfera sodomita que estava no mundo? E o diabo veio desde lá de trás tentando atingir a semente eleita de Deus. E ele veio jogando todas as armadilhas no caminho, né? Veio jogando todas as armadilhas no caminho, e Deus sabia. Mas quando chegou a hora da luz aparecer no nosso dia, qual é a nossa atitude? A nossa atitude, você quer ver uma outra pessoa que teve uma atitude diferente? Vou fazer um comparativo aqui. Estamos falando de Jonas, estamos falando do livro de Jonas, estamos falando do rei de Nínive, e agora eu vou mostrar uma outra atitude aqui. Aqui, o nosso outro personagem está no livro de Samuel. O livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu vou ler bem rapidinho para vocês aqui, isso aqui é muito maravilhoso. Olha. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve.
E disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Olha que coisa terrível que Deus estava prestes a fazer para Israel, irmãos. Deus, antes de falar com Samuel, ele já avisou, falou, ó, seguinte, o que eu vou falar para você, na hora que cair no ouvido do povo, vai tinir os ouvidos dele, porque é terrível. É uma desgraça completa, o que eu estou prestes a fazer. E ele diz, naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Vou começar a fazer e vou terminar de fazer. Porque eu já lhe fiz saber o que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Está vendo aí? Agora, eu quero que você preste atenção aqui no negócio, viu? O pecado não era Eli que estava cometendo. Não era culpa dele, aqui neste caso. Era culpa dos filhos dele. Mas ele não fez nada a respeito. Ele não se sentiu mal. Ele não se arrependeu. Ele não tinha o espírito que o rei de Nínive tinha. E quando ele viu que a coisa estava calamitosa, que a família estava uma desgraça, que o país estava uma desgraça, que a igreja estava uma desgraça, o que ele fez? É verdade mesmo, Senhor. Vamos entrar em desespero, vamos dobrar nossos joelhos. O que nós precisamos hoje é desespero, irmãos. O que nós precisamos hoje é desespero. E olha o que ele vai dizer. Fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade. Não vai ter remédio para isso aqui. Nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Peço que não me encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. Do jeito que Deus falou para Samuel, ele repassou as palavras para Eli. Agora, irmãos, eu quero que você note algo aqui. O que Deus estava fazendo aqui, Deus queria ver o que é que ele ia fazer. O que Deus queria encontrar em Eli é pelo menos um menor indício de arrependimento. Pelo menos um menor indício de se sentir mal. Pelo menos de dizer, Senhor, eu e minha casa temos pecado. Senhor, tenha misericórdia. Irmãos, a Bíblia diz que Acabe foi o homem que mais fez mal aos olhos do Senhor em Israel. Ele foi o pior rei que existiu em Israel, foi o homem que mais desagradou o Senhor. Contudo, quando ele mostrou arrependimento, irmãos, e ele se arrependeu diante de Deus, o que Deus disse para ele? Falou, olha, eu não vou fazer este mal neste dia, no teu dia, mas virá mais tarde. E eu tenho certeza que se ele tivesse realmente se arrependido verdadeiramente, tivesse divorciado daquela meretriz, daquela Jezabel, e ele tivesse renovado seus votos com o Senhor, irmãos, eu tenho certeza que Deus daria um jeito para o caso dele. Mas ele não fez. E nada lhe encobriu, e disse ele é o Senhor. Olha o comportamento de Eli aqui, irmãos. Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Em outras palavras, se é assim mesmo, então, que faça então. Está vendo a diferença aí? Está vendo? Bom, olha só. Agora, eu quero que você note algo, que o profeta fala sobre quando Jonas foi lá em Nínive e determinou aquela data e disse assim, olha, 40 dias e é isso que vai acontecer. O profeta fala isso na mensagem, Deus não chama o homem em juízo sem antes adverti-lo, de 1963, dia 24 de julho, e ele fala um negócio aqui, ele faz uma comparação que eu nunca tinha percebido. Ele vai comparar o profeta Jonas e o profeta Isaías. Ele vai comparar os dois. E ele diz assim no parágrafo 127, agora veja Isaías, ele simplesmente falou sua profecia, falando lá, lembra do rei? Creio que foi Zedequias, o rei, que ele disse, profetizou que ele morreria, não é? E ele disse, assim diz o Senhor, tu morrerás. Igual quando Jonas chegou lá em Nínive. 40 dias, vai ser tudo destruído, a cidade vai ser subvertida. Não é? Isaías fez a mesma coisa.
Isaías vai lá na casa do rei, no palácio do rei, entra pelas cortes, passa pelo átrio, chega lá, entrega a mensagem e ele diz: assim diz o Senhor, tu morrerás. Agora, veja Isaías, ele simplesmente falou sua profecia, voltou para sua cabana no meio do mato. E quando ele voltou, o Senhor não falou nada de volta com o rei que estava orando. Ele tem uma maneira de fazer as coisas. Havia um profeta na terra. A palavra do Senhor vem a seu profeta. Ele saiu lá e disse: Isaías, volte. Isaías, você. Na hora que ele voltou na cabana dele, Deus volta a falar com ele, depois que o rei se arrependeu, ele diz assim: volte e diga a ele que eu ouvi sua oração. Eu entendi que... Agora, eu achei interessante isso aqui. Eu entendi que ele pensa que vai levar 15 anos para ele fazer isso. Sabe o quê? Lembra que ele tinha que arrumar a casa dele? Quando Deus disse que ele tinha que pôr a casa dele em ordem, ele entrou em desespero. Aquele rei entrou em desespero, porque na cabeça dele, para fazer aquela obra de arrumar a casa dele, o profeta está dizendo que ele pensava que ia levar 15 anos para fazer. Falou: meu Deus, uma bagunça tão grande, eu vou levar 15 anos para fazer isso, Deus vai me levar, não dá tempo de arrumar. E por causa dessa sinceridade, que ele queria arrumar a casa dele, Deus deu 15 anos para ele. Olha o profeta que está dizendo. Deixa eu ler para vocês aqui. Eu entendi que ele pensa que vai levar 15 anos para fazer isso. Eu vi suas lágrimas, porque ele queria tanto fazer aquela obra. Deus falando para Isaías: vai lá e diga, porque eu vi que ele realmente quer limpar a casa dele, ele quer arrumar a casa dele. Vai demorar 15 anos, ele disse, para fazer. Vale dizer que eu vou deixar ele fazer então. Vai lá e fala para ele: eu deixo o senhor fazer. Você precisa de 15 anos para arrumar a casa? Eu vou deixar 15 anos então. Está vendo? Por quê? Ele comissionou Isaías para ir contar a ele. Assim diz o Senhor. Então, agora presta atenção que o profeta vai dizer para nós aqui, irmãos. Presta atenção, que talvez seja para você. Então, se houver alguma mudança naquilo, olha aqui, irmãos, capta isso aqui. Porque ele comissionou Isaías para ir contar a ele o assim diz o Senhor. Mas, se houver alguma mudança naquilo, ou uma demora, vai acontecer do mesmo jeito. O profeta está dizendo, aquilo lá no caso dele aconteceu do mesmo jeito. Ele morreu mesmo assim, mas diz: mas se eu tiver qualquer coisa naquilo, em outras palavras, se eu tiver que voltar atrás, mas como assim, irmão? Assim diz o Senhor. O profeta veio e disse algo, assim diz o Senhor, mas de repente nós estamos vendo aqui que para este homem, para ele não. Para ele, o jeito que ele disse aconteceu. Mas para este homem, agora ele pega o mesmo profeta e dá uma outra palavra para ele. Mas por causa de quê, irmãos? Por causa da sinceridade, por causa da integridade, por causa da honestidade, por causa do desejo verdadeiro, íntegro, que tinha no coração daquela pessoa. Ele fala: agora, para esse aqui, se eu tiver que dar uma outra palavra, eu vou usar o meu profeta. O que ele está dizendo para nós aqui, irmãos? Que tudo isso que nós estamos falando, eu vou falar bem abertamente: casamento e divórcio, adultério, filhos ilegítimos, tudo isso, irmãos, lembre-se, essa é uma sentença que Deus veio e deu, porque Ele não pode falhar na sua palavra. Mas o que Deus está esperando? O que Deus está esperando? Onde é que está o coração arrependido? Onde é que está aqueles que têm um verdadeiro desejo de ter uma vida íntegra? Irmãos, deixa eu dar o meu pequeno testemunho aqui. Eu tenho a maior vergonha da minha vida passada. Digo isso como amigo de vocês. Eu me envergonho até hoje das coisas que eu fiz erradas no mundo. E até hoje faço as coisas hediondas que nós fazemos contra o nosso Senhor. Eu tenho vergonha dessas coisas. Você está entendendo? O que isso quer dizer para mim, irmão? Se não tivesse algo aqui dentro para me fazer envergonhar, para nos fazer pessoas que realmente possamos corar nossas faces dia após dia, o que ele disse para o anjo? Vai, passa pela cidade e cele aqueles que choram e gemem pelas abominações feitas na cidade. Não é isso que ele diz lá em Ezequiel 9? Onde é que está esse povo, irmãos? Não, mas aí você acha os outros que são os santos, né? Como Jesus viu aqueles dois lá, o fariseu e o publicano, né? Um batia nos peitos, falou: misericórdia, Senhor. E realmente a vida dele devia ser uma catástrofe, não é verdade? Mas só que algo lá dentro do coração daquele homem, movia a Deus. E ele encontrava perdão. Mas o outro, que era limpinho, mas era um hipócrita, não encontrou nada com Deus. E em qual grupo você queria estar identificado?
Olha o que ele está dizendo aqui. Se houver alguma mudança naquilo, ou uma demora, vai acontecer do mesmo jeito. Ele morreu mesmo assim. Mas diz, mas se eu tiver qualquer coisa naquilo, então ele está obrigado a voltar ao homem que ele enviou com assim diz o Senhor, que ele disse a Isaías, volte, lhe diga, e que faça. Agora ele vai comparar com Jonas. Agora, Jonas tomou uma atitude diferente. Agora ele já está falando do ministério. Jonas tomou uma atitude diferente. Ao invés dele voltar lá, irmãos, como Isaías fez, porque a Bíblia está dizendo que Deus se arrependeu. Você acha que Jonas não ficou sabendo que Deus se arrependeu? Você acha que Deus não falou para ele, ó Jonas, olha lá, o povo está se arrependendo. Olha o que acontece aqui, olha lá o que diz aqui, ó, no capítulo 4 de Jonas. Eu achei muito interessante isso aqui, um pouquinho antes da nossa lição aqui, aguenta lá, porque isso aqui é muito bom, talvez vai encorajar muitos de vocês. Jonas 4 diz assim, ó, onde é que está aqui? No verso 11. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Não é aqui onde ele disse, fala sobre, deixa eu ver aqui, capítulo 3, acho que é no finalzinho aqui. E Deus viu, no versículo 10 do capítulo 3, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Está vendo aí? Deus se arrependeu. Agora, aí o profeta está dizendo assim, agora Jonas teve uma atitude diferente. Ele sobe no topo do monte e disse, bom, olha aqui a atitude do irmão Jonas. Bom, seria bom se eu nunca tivesse nascido. É o irmão que parece que quer ver o outro irmão realmente se lascar, não é verdade? Se tem lá dizendo que tem uma lei de Deus que diz que, né, ele quer ver aquele irmão, não. Melhor que eu não tivesse nascido. E aí o profeta diz assim, como que ele não parava de falar? Jonas, né? No ouvido de Deus, tá vendo. E Deus tinha uma pequena aboboreira que cresceu lá e lhe fez sombra até que ele se refrescasse lá em cima. Mas ele disse, Jonas disse, agora aqui, eu fui lá embaixo e agora eles vão dizer que eu sou um falso profeta. Ao invés dele chegar lá embaixo e explicar para eles, falou, olha gente, não é que Deus mentiu, é que vocês se arrependeram. A palavra de Deus permanece, ela tem que se cumprir, mas baseado no comportamento de vocês, baseado no arrependimento de vocês, o que acontece? Deus não pôde trazer essa destruição. Agora nós já estamos entrando, irmão, na super raça, no super povo que está na face da terra, que nós estávamos na mesma condição que eles estavam. Uma vez diz Paulo, eu creio que é em 1 Romanos, uma vez nós também éramos filhos da desobediência, sobre os quais vem a ira de Deus, não é? Mas, o que é que aconteceu? Um espírito que veio até nós, por causa da semente eleita de Deus, nos fez que nós nos arrependesse, nos fez nós mudar nosso comportamento, não é verdade? Fez nós mudar nosso comportamento. E a mesma praga que estava determinada para cair neste mundo pecaminoso, estava determinada para cair sobre você. A mesma destruição que Josué estava trazendo sobre Jericó, era a mesma destruição que atingiria Raabe em cheio. Qual foi a diferença? Eu tenho ouvido o que Deus tem feito por vocês, o Deus de vocês é verdadeiro. Os vossos mensageiros são verdadeiros, os mensageiros de Deus são verdadeiros. E ela abrigou aqueles mensageiros, guardou aqueles mensageiros, poupou, preservou a vida daqueles mensageiros, não é? E o que foi que aconteceu com ela? Ela foi poupada, porque ela aplicou o sinal. Por isso que o profeta pregou a mensagem, o sinal. Porque a ira de Deus, irmão, ela vai cair no mundo inteiro. Ela vai cair no mundo inteiro. Só onde o sinal estiver exposto é onde a ira de Deus não vai cair. Nós estamos falando da noiva. Que coisa maravilhosa, não é? Muito bom isso aqui. Vamos ver o que mais que o profeta disse aqui. Ele diz assim, nessa cidade, então, nessa cidade de Nínive, mostra o que aconteceu, mostrou a diferença entre esses dois profetas, como um foi lá e disse isso. Agora, irmãos, Jesus disse,
Primeiro, livro de João, capítulo 3, verso 7. Não vos maravilhei disto, vos necessário é nascer de novo. O segredo é nascer de novo. O segredo é nascer de novo. Irmão, você pode nascer de novo? Você pode receber a palavra? Você pode crer na palavra? Você pode se arrepender das suas obras? Você pode realmente lamentar pela vida que você tem tido até agora? Não estou falando só daqueles que estão vindo do mundo, estou falando de nós. A nossa experiência com Deus é diária, irmãos. Não é algo que aconteceu há 30 anos, é diário. O arrependimento é diário. A reconstituição, ou vamos dizer assim, esse batismo, ele é praticamente diário. Todo dia estamos recebendo um batismo de Deus. Mas vem através do quê? Depende do nosso comportamento. Depende da nossa atitude. Depende de como é que nós estamos nos portando. Agora, para você ver, o profeta diz na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, dia 25 de novembro de 65, ele vai dizer assim, parágrafo 158. Ele está falando da igreja, não está falando da noiva. Ele diz assim, você não consegue ser virtuosa a Cristo, a palavra de Deus, e servir uma denominação feita por um homem ao mesmo tempo. É contrário à palavra. Paulo disse aqui, onde? Em Romanos 7. É impossível. O primeiro marido tem que morrer para você poder servir o segundo marido, não é? E você também não consegue gerar os filhos de Deus, de sua palavra, nesse grupo ilegítimo denominacional. Você não consegue fazer em sua incubadora. Você não consegue gerar um filho palavra de Deus. Eu estou falando com a igreja. Agora, do que ele está falando, irmãos? Ele está falando da união invisível da igreja com Cristo. É nessa mensagem que ele está falando isso. E ele está mostrando para nós sobre a semente de Deus, sobre o casamento, e ele está falando sobre os adúlteros, a mulher adúltera, a igreja adúltera, que não consegue gerar um filho, palavra de Deus. Aí ele diz assim, eu estou falando com a igreja, mas ainda, você alega ser muito religiosa, falando a igreja, não é? Você alega ser muito religiosa, Caim também era o filho da prostituta Eva. Agora, que palavras super pesadas que o profeta está usando para descrever Eva, o filho da prostituta Eva. Espera aí, irmãos. Sem o novo nascimento, sabe de onde você veio? Você veio de Eva. Você veio através de um adultério. Por que adultério? Porque ela quebrou a palavra de Deus. Jesus veio para Nicodemos e ele disse assim, vos necessário é nascer de novo. A nossa única chance é nascer de novo. A nossa única escapatória é nascer de novo. Vos necessário, não quero saber se é uma meretriz, se é um ladrão, se é um bom homem, se é uma má pessoa, se matou, se roubou, se mentiu. Vos necessário é nascer de novo. Este é o segredo de tudo. Agora, aí nós estamos chegando. O filho da meretriz Eva, bem religioso. Construiu altares, ofereceu sacrifícios e pagou seus dízimos e fez tudo o que qualquer outro homem religioso faria, mas ele falhou em cumprir aquela palavra, ele falhou em ter revelação. Está na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, dia 25 de novembro de 1965. Né? Então nós estamos vendo aqui como é que Deus realmente mudou o quadro. Antes de nós encerrarmos, tem mais alguma coisinha que eu gostaria de falar. Nós falamos isso aqui em Toledo, eu gostaria de injetar aqui no meio, nós falamos em Toledo, quando o profeta disse que o final, que ele cria, que a vinda de Cristo, o final, a destruição, o final daquelas 7 visões que ele tinha tido em 33 seria em 1977, não é? E quando ele está falando na mensagem, Deus cumpre sua palavra, dia 7 do mês 4 de 57, ele fala sobre a longanimidade de Deus. Você sabe o que é ser longânimo? Nós já falamos lá, estou repetindo para nossos ouvintes que estão aqui na conexão. Ser longânimo é você dar uma data para uma pessoa final e você ser longânimo para não destruir ali e deixar passar mais tempo. Isso é ser longânimo. E Pedro disse na sua carta que assim como foi nos dias de Noé, na longanimidade de Deus, quer dizer então que a hora do dilúvio já havia passado da data que ele disse que aconteceria. Aí você diz, será, irmão Billy? O profeta está dizendo para nós. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele está falando agora de Noé, está falando dos filhos de Israel no Egito, e está falando dos dias atuais.
Quando ele vai falar de Israel, no Egito, no parágrafo 63, agora, este povo tinha estado lá no Egito por uns 400 anos, e nós estamos todos familiarizados com a grande descida lá dos filhos de Israel, e como que Deus tinha entregado eles para os egípcios, e eles tinham maltratado eles, porque a palavra de Deus disse que eles fariam aquilo. Ora, Deus prometeu a Abraão que por 400 anos seu povo peregrinaria numa terra estranha, e quando o tempo da promessa se aproximou, Deus tinha tudo pronto para suprir. Eu simplesmente amo isso. Quando eu penso nisso, bem na hora crucial, ele não está nem um minuto atrasado, ele está sempre no horário. Se nós apenas pudermos ser assim, nós tentamos empurrar a coisa, nós tentamos fazer isso no nosso tempo, mas nós nunca podemos fazer isso. Deus faz isso no tempo dele, nós não conseguimos mudar. Israel não estava pronto, mas Deus estava pronto. E teve um bebezinho que nasceu pelo nome de Moisés, e ele estava bem lá com 40 anos de idade para tirar os filhos de Israel para fora. Mas Israel não estava pronto, e por causa que eles não estavam prontos, então eles tiveram que labutar por mais 40 anos. Espera aí, irmão. Espera aí. Lá no livro de Gênesis, creio que, não sei se é no capítulo 15, no capítulo 18, não lembro, onde Deus disse que a semente de Abraão, ela peregrinaria no Egito por 400 anos. Agora, Deus pode mentir, irmãos? Deus pode falar algo que não é verdade? Não. Mas ele disse que era 400 anos. Chegou aos 400 anos, não acontece nada. Não, mas ele disse que era 400 anos. Mas, assim como Deus foi longânimo nos dias de Noé, assim como Deus foi longânimo nos dias dos filhos de Israel no Egito, por quê? Porque o profeta está dizendo que eles não estavam prontos. Prova disso é que quando Moisés tentou ajudar eles, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Rejeitaram a Moisés. Se quer ser tu príncipe sobre nós, juiz sobre nós, e quer fazer conosco como tu fizeste com o egípcio, eles não entenderam. Eles não estavam prontos para receber aquele homem. Entende? Aí nós vamos entender o que é que aconteceu nesta era, quando Deus disse, o profeta, ele disse que falou sobre a inspiração divina, a data de 77. Ele dá uma data, e 77 chega e não acontece nada. O que é que Deus estava fazendo? Será que a igreja estava pronta em 77? Mas Israel não estava pronto, e por causa que eles não estavam prontos, então eles tiveram que labutar por mais 40 anos. 40 anos eles tiveram que labutar lá no Egito, quando que eles poderiam ter saído 40 anos antes, se apenas eles tivessem estado prontos. Deus estava pronto, porque o tempo da promessa se aproximou. Deus enviou um anjo à terra para aprontar seu povo para cumprir sua palavra, pois Deus sempre cumpre sua palavra. Notem, como estávamos falando e se aprontando, e 400 anos tinham passado, e Deus estava no horário com sua palavra. Deus não estava atrasado. Então nós descobrimos que depois de 40 anos, e eu devo parar aqui só para dizer estas palavras. Ora, vocês podem citar o que eu estou falando, porque eu sei que está sendo gravado na fita lá atrás. A vinda do Senhor já passou bastante da data. A vinda do Senhor já passou bastante da data. Eu creio que já passou há bastante tempo atrás, mas é porque a igreja não está pronta para lhe encontrar. Agora, se vocês notarem, ele disse, assim como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, é como seria hoje. E Deus não queria que ninguém perecesse, mas que todos viessem ao arrependimento. Então ele sofreu longamente. O estágio do dilúvio já havia passado fazia tempo. Lá no Egito, já fazia tempo que havia passado. Está entendendo? Na destruição antediluviana agora. Já havia passado fazia tempo a destruição e o juízo. E saindo do Egito já fazia tempo, 40 anos além. Mas Deus estava determinado. Deus estava determinado que sua palavra não retornaria a ele. Ele ia cumprir sua palavra, ele tem que cumprir sua palavra. Ele tem que cumprir para que ele seja Deus. Se ele tem que fazer uma mudança de tudo, e pela graça ele fará, é por esta razão que eu digo, se a igreja não se aprontar, é trabalho seu se aprontar. Irmãos, por que Deus chega, no tempo que ele disse que viria, 400 anos depois, e ele não pode fazer a obra? Porque aqueles que deveriam ter feito a parte deles, não fizeram. Olha o que o profeta vai dizer para nós aqui. Se a igreja não se aprontar, é trabalho seu se aprontar. Porque aí ele vai citar a escritura, a noiva já se tem aprontado. Então não é Deus que apronta a noiva, é a noiva que apronta a si mesmo.
Porque as virgens nécias prepararam as suas lâmpadas. As virgens nécias encheram as suas vasilhas de azeite. As virgens nécias fizeram algo que cabia a elas fazer. A parte de Deus ele fez. Ele mandou um homem para avisar, eis aí vem o esposo. As vestimentas já foram pagas, mas você deve estar pronto para aquelas vestimentas. A igreja tem se aprontado. Deus cumpre sua palavra, dia 7 do mês 4, 57. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa que nós estamos vendo aqui. Agora, irmãos, o que Deus quer encontrar nessa era é alguém que creia nele. Eu não quero saber da situação das pessoas, eu não quero saber da minha situação. Se eu olhar para os meus sintomas, olhe para Jonas, olhe para o profeta Jonas. Se fosse depender de sintoma, irmãos, ele estava dentro da barriga do peixe, da baleia. Se ele fosse depender de sintoma, ele não ia chegar, não ia fazer nada, não ia chegar em lugar nenhum. Eu não quero saber, irmão, o sintoma que você tem, o diagnóstico que você tem, qual que é a tua história, qual que é o teu rolo, qual que é a tua confusão de onde você veio. Eu não quero saber. A minha pergunta é simples, a pergunta da Bíblia. O que Deus quer ver é, podes tu crer na palavra? Podes tu crer que Deus é capaz? É só isso. Entende? Agora, eu achei muito interessante, irmãos, falando sobre filhos ilegítimos, eu achei muito interessante o seguinte. Eu achei muito interessante que tem um personagem na Bíblia, vou ler para vocês. Deixa eu ler isso aqui para vocês, tá? Porque vale a pena. Nós já vamos passar para a nossa outra lição. Eu me senti no dever de falar isso aqui para vocês. Eu acredito que está no livro de Juízes, capítulo 11. É isso mesmo. Presta atenção aqui, nosso personagem. Dá uma olhada nesse personagem aqui, meu irmão. E era então Jefté, o gileadita. Olha o que a Bíblia vai chamar ele. Olha o que o Espírito Santo, as palavras do Espírito Santo, as palavras de Deus vai chamar, vai mostrar para nós quem é esta pessoa. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, essa mulher é a esposa legítima de Gileade. Mas ele tinha saído com uma prostituta lá e gerou um outro. Pois é, mas acontece que nenhum desses filhos, esses filhos legítimos dessa mulher, a Bíblia chama de valoroso. Nenhum deles a Bíblia disse homem valoroso. Mas este outro que era filho de uma meretriz, a Bíblia diz homem valoroso. E tem mais. Porque aqui, o que essa história está mostrando para nós? Está mostrando você e eu. Nós somos filhos da prostituta. Nós viemos de Eva. O que Davi disse? Em pecado fui formado, em iniquidade gerou minha mãe. Somos filhos do que, afinal de contas? Viemos através do quê? De um adultério. Um nascimento que Deus não havia dito que fizesse. Não é? Como é que o profeta chamou Eva na mensagem, a união visível de Cristo e a noiva? A meretriz Eva. Pois é, mas veja bem esse homem aqui, que era filho de uma meretriz, só que a Bíblia está dizendo que ele é valoroso. O homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Tá, depois você leia a história inteira, tá bem? Está em Juízes 11, não é? Agora vamos para Hebreus 11, que eu vou ver o que o nosso irmão Paulo, fala do irmão Jefté. O que é que Paulo vai falar do irmão Jefté? Está aqui na minha Bíblia, Hebreus 11. Eu estou mostrando para vocês, irmãos, homens que pela fé, tá? Pela fé, diz para mim se Jacó tinha alguma chance contra Esaú. Ele nasceu depois. Irmão, mas esse homem brigou tanto, ele trapaceou tanto. E o que Deus reconheceu? O desejo que ele tinha no coração de ter os direitos da primogenitura. É o que Deus está querendo ver, irmãos, hoje. Não é a tua situação. Não quero saber se você é santo. Santo, irmão, nós estamos cansados de santos. Os homens que nós pensávamos que eram os mais santos, nós vamos descobrir que são os mais falsos que existem. E aqueles que são cheios de falha, aqueles que você pensava que não tinha a menor chance, é os homens que a Bíblia naquele dia vai chamar de valoroso.
São os homens que Deus fala, estes são os heróis. Olha o que Paulo vai falar desse camarada aqui. Olha lá, ó, no versículo, ele vai falando desde o comecinho, ele diz assim, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara. Aí ele diz, vamos ler aqui, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Raabe. E que mais direi? Verso 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté. Espera aí, mas Jefté, o filho da prostituta, está aqui no Hebreus 11. O filho da meretriz, Jefté, está aqui em Hebreus 11. E outra, irmão, esse camarada aqui cumpriu a obra, o serviço de Deus, sem ter a chance de ter um novo nascimento para cumprir a obra. Ele fez mesmo debaixo da situação calamitosa que ele se encontrava. Mesmo não tendo uma outra oportunidade de sair da condição que ele estava, e quanto mais hoje que Deus tem trazido para nós uma chance, uma condição para você sair do seu primeiro nascimento. Mas não, as pessoas não têm fé para crer. Sempre querem achar uma desculpa. Ah, mas tudo é contra mim. Irmãos, olhem esses heróis da fé. Não tinha nada a favor deles. Absolutamente nada. Olha Raabe, uma meretriz. Irmãos, veja. Faré e Perez, os filhos de Judá com Tamar. Vá lá em Mateus 1 e leia. Filhos bastardos. Ficou 10 gerações. Porque se você pegar de Tamar 10 gerações para frente, é Davi. É o rei Davi, que veio da linhagem de Judá. Então, teve que esperar para aparecer um rei verdadeiro em Israel 10 gerações. Então, Deus proveu um caminho, eles verdadeiramente não podiam entrar na congregação, não podiam fazer parte. Só que é o seguinte, não deixaram de ser semente real. Não deixaram. Leia lá o nome deles, lá em Mateus 1, o nome dele. Deixa eu ler para vocês aqui. Mateus capítulo 1. O que eu estou fazendo nesta noite com vocês? Encorajando vocês, mostrando que não há desculpas. Não há por que você dizer que não vale a pena. Mateus capítulo 1, veja bem. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui onde é que está esse camarada. Olha lá, ó. Livro da geração de quem? De Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Farés e a Zará. E Farés gerou a Esrom, e Esrom a Arão, e Arão a Aminadab, e Aminadab a Nasson, e ali vai. Agora, claro que os privilégios, muitos privilégios, foram tirados deles porque eles vieram debaixo daquela condição, mas não deixaram de ser semente real. Apenas uma palavra para encorajar vocês hoje, não é verdade? Agora, quando o profeta fala, olha a mensagem, irmãos, olha a mensagem. Quando o profeta lê Hebreus 11, que eu acabei de ler para vocês ali, e ele lê todos esses nomes aí, incluindo o de Jefté. Sabe o que ele diz no final? Depois que ele lê essa escritura, ele diz bem assim, ó, no parágrafo 21, bem no comecinho da mensagem, depois que ele lê a escritura, ele diz assim, ó, quando eu leio essas histórias desses soldados galantes, eu me pergunto, onde que fica nosso pequeno testemunho com o povo daquele dia? Irmãos, isso aqui deveria estremecer nossos corações. O profeta de Deus dizendo, na mensagem Perfeita Força, por Perfeita Fraqueza, do dia 19 de novembro de 61, ele diz assim no parágrafo 21, quando eu leio essas histórias desses soldados galantes, eu me pergunto, onde que fica nosso pequeno testemunho com o povo daquele dia? Ah, meu irmão, qual é a glória de Deus muito maior se ele encontrar alguém que não tem condições? É muito maior a glória de Deus do que aqueles que têm condições. Irmãos, Davi saiu pegando aqueles que eram homens, que não tinham, aqueles que deviam, homens que tinham problemas seríssimos com a lei. Ele disse, é vocês que eu vou usar. Não tinha nada a perder. Irmãos, nós não temos mais nada a perder mesmo. Nós não temos reputação mesmo. Nós não temos um nome a guardar mesmo. Então fica fácil Deus usar homens como nós para fazer a obra. Talvez se nós tivéssemos um nome tão grandão, nós íamos nos comprometer. Mas não temos. Então vamos adiante, vamos continuar a obra. Não há motivo para desanimar. Não há motivo para você pensar que você não tem chance. Nunca deixe o diabo enfiar isso na tua cabeça, no teu coração. Nunca.
Se o diabo viesse e me provasse por A mais B que eu não tinha chance, eu ainda dar na cara dele e falar assim, mas eu vou servir a esse Deus, eu amo ele do mesmo jeito. Se ele me mandar para o inferno, eu vou amar ele lá do inferno. Esse é o testemunho que nós temos que ter, mesmo sem a menor chance. Irmãos, você lembra daquela história? Você lembra daquela história que o irmão Brana conta, que ele entrou no bar e ele viu aquela mulher lá, naquela situação? Calamitosa, eu não sei qual era a história da mulher. Não sei qual era a história. Eu sei que ele disse que aquilo lá mexeria com o coração mais duro, não é? E ele entra lá dentro daquele lugar e ele diz, se você ouvisse a história daquela mulher. E aquela mulher foi levada a Cristo lá dentro daquele lugar. E ele tentou condenar a mulher. Foi quando ele teve a visão. E ao redor do mundo tinha como que um arco-íris que protegia que a ira de Deus caísse sobre ela. O sangue de Deus ainda estava sobre aquela mulher, sem ela saber. Ela pensou que não tinha mais chance. Ela perguntou ao irmão Brana, tem chance para mim? Ela pensou que não tinha mais chance. Mas o irmão Brana viu como que um arco-íris e o sangue de Jesus protegia que a ira de Deus não caísse sobre ela. Não é? Aí o irmão Brana mudou de atitude. Vou falar algo para vocês aqui, irmãos. Nós temos que mudar a nossa atitude. Muitas das pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, eles não têm semente lá dentro para ser noiva. Eles não têm algo lá dentro. Não estou falando de nós aqui, estou falando daqueles de fora. Não tem uma semente para ser noiva. Mas você vai perceber que muitas dessas pessoas são pessoas que fizeram muito bem para nós, nos ajudaram nas horas mais difíceis, homens que não são sequer religiosos, mas lá eles fizeram algo por nós. Eles não são noiva, e você prega para eles, eles não conseguem entender, mas não blasfemam, não falam mal, não é? Temos que entender, irmão, que tem um grupo lá em Mateus 25, que são aqueles que vão ficar chocados quando Jesus disse assim, mas quando foi? Que quando Jesus disse que eles deram um copo de água, mas quando foi que eu dei um copo de água para o Senhor? Eu nem estou sabendo, eu fiz algo que eu nem estou sabendo. E aí, Jesus diz, mas quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. É esses que estão ao nosso redor. Muitas pessoas que estão ao nosso redor foram enviadas para receberem vida eterna, não para serem parte da noiva. Muitas pessoas que estão ao nosso redor, Deus enviou para o nosso meio, para que eles fizessem algo para nós, para que Deus poupasse a vida deles. Você lembra daqueles gibeonitas lá no livro, lá no Velho Testamento? A vida deles foi poupada. Eles iam ser mortos. E não só, se você ler a história lá, salvou a vida deles e da cidade deles. Porque quando Israel chegou na cidade deles, poupou a cidade inteira deles, por causa de um voto que Josué havia dado para eles. Foi por engano naquele caso, mas é um tipo do que acontece no nosso dia. Muitas pessoas vêm, nos ajudam, e você nem está percebendo o que está acontecendo ali, irmão. Parece uma ajuda normal, algo simples, mas de repente, lá no juízo, eles vão ficar chocados, mas quando que eu te dei água, Senhor? Eu nem estou sabendo que eu fiz isso. E eles dizem, não, mas quando você fez a ele, a mim me fizeste. Deus envia ao nosso meio pessoas para receberem vida eterna. Muitos ganharão a vida eterna desta forma. Não são parte da noiva. Não, Senhor. Agora, irmãos, nós que estamos dentro, nós estamos falando desse grupo especial, nós estamos falando dessa atmosfera divina, nós estamos falando dessas promessas de rapto, essa graça de rapto que tem sido enviada para nós. É disso que nós estamos falando, é isso que nós estamos galgando, irmãos, é isso que nós estamos, como Paulo disse, estamos correndo por este prêmio, da soberana vocação, não é só a salvação, não, mas pelo máximo que Deus tem. Qual é o máximo que Deus tem para nós? Até a metade do reino, assentar-se, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Essa é a promessa para o vencedor desta era. Entende, irmãos? Espero que tenha encorajado vocês aí. Esse assunto, ele realmente, ele nos anima, não é verdade? Ele nos anima e faz a nós entender, o que Deus está fazendo conosco, irmãos? Nos tornando mais sensíveis para toda a sua palavra, todo o seu plano de redenção. Nós temos que entender o que é que está acontecendo ao nosso redor. O irmão Branham não havia entendido
que o motivo que aquele restaurante estava fechado e que ele tinha que entrar naquele bar era por causa daquela mulher. E ele já chegou lá querendo condenar, querendo despejar em cima daquela mulher. Por que o Senhor não destrói tudo isso? Mas no plano de Deus, Deus tinha pensado naquela mulher. Deus tinha se lembrado daquela mulher. Deus tinha visto a sinceridade daquela mulher. Porque quando ela abriu a boca, ela disse, mas ainda tem chance para mim, irmão Brana? Será que ainda tem chance para mim? Depois de tudo isso que eu fiz? Irmão, só de uma pessoa falar essas palavras, está mostrando que tem algo ali. E ele disse, claro que tem chance, minha filha, claro que tem chance. E eles dobraram seus joelhos e ela foi salva ali mesmo. Não é? Que coisa maravilhosa, irmãos. Que nós possamos estar sensibilizados para o que está acontecendo hoje. Não é verdade?